Eu estava aqui pensando sobre um assunto que eu poderia falar aqui no canal que pudesse agregar todas as audiências. Afinal, eu costumo ampliar tanto o meu escopo de assunto que eu não sei exatamente o tipo de público que eu tô querendo atrair aqui pro meu canal. Então eu tentei pensar num tema que agregasse e congregasse todas as tribos. Um assunto que unisse, nem que fosse pelo amor ou que fosse pelo ódio, todo tipo de pessoa e pensador possível. Então eu pensei naquele inimigo, naquela pessoa mal falada, ou naquele assunto tão mal falado, tão malquisto, que todos odeiam, que todas as tribos se sentem instigadas a criticar, aquele que é criticado diariamente, seja qual for a sua ideologia. Nós vamos falar de pornografia. Nós vamos falar hoje sobre pornografia. Bom, você pode ter estranhado um pouquinho de como é que esse assunto ele pode ser relevante e pode ser um assunto até tratável aqui no canal, sem que ele se perca, vamos dizer assim, na vulgaridade, né? Mas eu acho que dá para falar bastante sobre pornografia e garantir mais um vídeo que não possa ser monetizado aqui no canal no exercício. De qualquer forma, eu tava muito pensando no que tratar aqui no canal e eu falava, vamos esse assunto mesmo, que eu até fiz um roteiro já faz um mês pelo menos. No caso, a questão com a pornografia é que você encontra críticos ao consumo desse material nos mais variados espectros ideológicos, ou seja você de direita, esquerda, centro, ou numa outra classificação que eu vou propor para você, seja qual for a sua ideologia, você acaba encontrando críticos da pornografia, do seu consumo, em todas elas. No caso, em vez de dividir entre esquerda e direita, entre conservador, esquerdista, etc., eu vou dividir em 3 grupos, né? Como se fosse um triângulo. Em vez de um espectro que vai da esquerda para a direita, eu divido num triângulo com 3 pontas, né? Onde cada um que estiver no seu extremo, você pode caminhar, é claro, ali, mas você sempre acha que os outros dois estão errados, né? No caso, eu divido entre socialistas, entre liberais e entre conservadores. E a gente vai passando por cada um deles e como cada um deles vê a questão da pornografia e do porquê ela seria algo a ser combatido, ou pelo menos algo a ser considerado não muito interessante para você. Vamos começar ali com os liberais, nessa espécie de avatar aí, só que muito mais chato e de pessoas que gostam de ficar discutindo no Twitter, esses 3 elementos, né? O elemento do triângulo dos liberais é aqueles que defendem o livre-arbítrio, que defendem o livre comércio, que defendem as livres trocas e que ninguém deve se interferir no que é feito de comum acordo e de consenso e consensual na sociedade. Para o liberal não existe certo e errado pré-definido. Quem decide o que é certo e o que é errado são as próprias pessoas. Se tiver alguma pessoa que quer algo e tiver uma outra que esteja disposta a oferecer, aquilo está certo. Não importa o que o Estado diga, o que a religião diga, o que se pregue, o que se discuta, né? E é por isso que a pornografia para os liberais é alguma coisa totalmente ok. Se tiver quem compre e tiver quem venda de livre acordo e de expressa vontade, ou seja, ninguém tem que ser coagido no processo, se as pessoas são livres para decidir e assim o fizeram, então não tem nada de errado para o viés liberal. Não tem um valor, por exemplo, tá na Bíblia que é errado, não importa, se as pessoas querem fazer, elas assim o farão. O Estado, o governo não devem interferir e etc. Mas como os liberais eles podem ser contra a pornografia? É muito simples. Se consumir pornografia é um produto, ou seja, que você vai adquirir esse serviço, parar de consumir também é um produto. E você deve ser convencido de maneira completamente voluntária. Você tem que decidir de própria vontade parar de consumir. E no caso é aí que entram os coaches, o pessoal do NoFap, que foi quem entrou forte nessa área, que vai te convencer que parar de ver pornografia e parar de se masturbar, parar de se dar prazer, é uma coisa que vai te dar superpoderes, né? Então o viés liberal da crítica da pornografia vai dizer que isso é bom para você. Não tem uma crítica sobre o efeito da pornografia na sociedade. Tem a ver com o indivíduo. Você, indivíduo que adquirir esse curso, se parar de consumir, vai ganhar superpoderes praticamente, né? Você vai ficar mais concentrado e você vai conseguir transmutar a energia que você gastava naquilo em outras tarefas, num ganho intelectual, num ganho de força física e etc. O problema disso é que eles usam muito de uma pseudociência. Como assim? Existe uma coisa que todos os 3 vieses aí, tanto os socialistas quanto os liberais quanto os conservadores, a gente vai ver mais adiante, eles concordam que a pornografia ela faz mal num nível neuroquímico, né? Você fica ali se conduzindo àqueles estímulos repetitivos de situações completamente irrealistas e isso acaba ferrando os seus neuroreceptores. Eu não sei exatamente os termos técnicos, mas isso é
ponto pacífico. Quem consome muito pornografia é induzido ao vício e também vai ter cada vez mais dificuldade de sentir prazer, não só nas relações sexuais, não só nos atos relacionados a isso, mas prazer de uma maneira geral mesmo. A pessoa fica dependente daquilo e acaba caindo muitas vezes em depressão, em comportamentos viciosos e até, vamos dizer assim, degenerados, né? No caso, falando da degenerescência de coisas ilegais, não de coisas que são só moralmente reprováveis. Estou falando de conteúdo proibido, conteúdo que faz mal a outras pessoas, porque eles vão atrás de cada vez coisas mais agressivas para se saciar, porque aquele centro de prazer ali no cérebro não está sendo saciado. E no NoFap eles descobriram a questão da neuroplasticidade, ou seja, se você para de consumir aquele produto, o seu cérebro consegue se reorganizar e voltar ao normal. Só que isso não é um efeito imediato, você para de consumir a pornografia, aquilo se organiza e pronto, aquele é um ganho é aquilo, é pronto, você fez aquilo e acabou. Mas pro cara do NoFap não, dá pra ir um passo além, você primeiro para a pornografia, depois você para a masturbação, depois você para as relações sexuais, ou pelo menos o gozo na relação sexual, o orgasmo, e aí você transcende, mas não tem isso, não tem isso de guardar energia, o que existe são receptores neuroquímicos ali na sua cabeça. Mas o NoFapper vai ter esse horizonte infinito, porque assim ele consegue sempre vender mais curso, porque você nunca completa a jornada. Ninguém chega naquele último fato de transmutar energia e nunca mais precisar ter orgasmos, ou pelo menos a maior parte das pessoas. E quem chega nesse ponto é porque nunca viu a necessidade, então não precisa de um curso para isso. Tem pessoas que têm menos necessidade de impulsos desse tipo de prazer, mas enfim, né? Esses seriam os liberais. Ele é o elo mais fraco da corrente, que para ele não interessa fazer uma campanha de difamação da pornografia ou mesmo de acabar com a indústria. O cara do NoFap não quer acabar com a indústria, porque se acaba a indústria da pornografia, acaba o jeito dele vender os cursos dele. Então seria o elo mais fraco da corrente aí, mas existe mesmo assim. Se você é liberal e você é contra a pornografia, provavelmente você está aí nesse espectro mais NoFapper da questão, né? Agora vamos para o lado dos conservadores. Os conservadores, eles defendem um livre-arbítrio também, as livres relações, porém existe uma noção de certo e errado muito bem sacramentada. No caso, os conservadores aqui no Brasil são cristãos, católicos ou protestantes, e a noção de certo e errado está na Bíblia. Então, eles são contra muitas vezes a intervenção do governo, porém existe muito claramente comportamentos que são errados e pronto, mesmo que você faça de sua vontade, outra pessoa faça também de vontade dela, aquilo é errado e não há nada de relativizar e pronto. No caso, a pornografia, esse desvio sexual é completamente imoral e deve ser rechaçado. Uma pessoa que vai atrás desse tipo de conteúdo, ela está estragando o seu relacionamento, se assim ela tiver um relacionamento que seria, sei lá, correto, né, um relacionamento padrão homem e mulher, está desviando essa energia para pornografia, e se você não tem um relacionamento, você está se impedindo de estabelecer conexões genuínas. E novamente, existe o conhecimento muito claro que aquilo ferra com a cabeça da pessoa, mas para o conservador, mais do que ferrar com a cabeça, ele está ferrando com a alma da pessoa, né? Então o conservador, ele vai ser totalmente contrário à pornografia. Porém, assim como os liberais têm aquela falha de não atacar a indústria, o conservador, ele é muito bom em julgar os outros, mas não de aplicar essas questões em si mesmo. Tanto que a gente vê bastante na imprensa escândalos de políticos ligados ao conservadorismo que na sua vida privada têm comportamentos completamente depravados, para falar o mínimo, né? Acho que dá para citar, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, que ainda que não tenha uma vida desregrada na pornografia e assim, ele falou aquela vez de que era bom ter verba de apartamento, de moradia para ter um apartamento para comer gente. Ele teve vários casamentos, filhos em vários deles, o que é um comportamento completamente incompatível com alguém que quer uma vida regrada, em que vê o casamento como uma união sagrada. Não é nada disso que a gente vê na vida do senhor Jair Bolsonaro, por exemplo, e de vários outros políticos, não só ele, não é exclusividade dele, a hipocrisia, ela é rainha absoluta, inclusive no último grupo que a gente vai falar agora. Por fim, nós chegamos nos socialistas, que são os de esquerda, se você assim os conhece melhor, né? Se liberais e conservadores costumam se colocar à direita, liberais às vezes ao centro, a esquerda vem lá com os socialistas, os anarquistas, etc. Mas vamos falar propriamente dos socialistas. Para os socialistas, eles admitem aquela questão da neuroplasticidade, dos impulsos neuroquímicos, de que faz mal para as pessoas se envolver com e consumir pornografia, mas mais do que o lado do consumidor, eles também estão do lado de quem produz esse material. No caso do lado não, no caso estimulando para que se pare a produção desse material. Não existe uma produção consciente de pornografia, uma produção amigável, livre de crueldade.
É uma indústria bastante predatória e que existem relatos inúmeros aí que você vê que a grande parte das atrizes, principalmente as atrizes mulheres, mas também atores homens, eles são incentivados a sempre continuar a produzir material cada vez mais pesado. Então aquela questão da confirmação, do consentimento, ela acaba sendo diluída, porque você entra consentindo, dizendo eu posso fazer isso, eu quero fazer isso, é uma coisa que eu gosto de fazer, e no fim você tá fazendo um monte de coisas que você se sente obrigado, porque senão você é jogado fora da indústria, e você não consegue mais emprego porque todo mundo já te viu pelado, basicamente, né? Ou fica muito mais difícil, pelo menos. Então é uma indústria bastante predatória, é uma indústria que ela está dentro do sistema capitalista da exploração dos corpos, né? Seria a última, mais uma etapa ali do sistema que explora suas horas de trabalho, tira aí 1/3 da sua vida nas 8 horas diárias ali, e ainda agora consegue moer corpos e a percepção dos corpos entre eles. Então, além de ser uma forma de exploração extremamente agressiva do sistema capitalista, e todo anticapitalista deve ser anti-pornografia, também tem uma questão de atrapalhar a luta revolucionária, porque você divide homens e mulheres, inclusive entre o proletariado, né? Você vai ter homens do proletariado que se sentem superiores a mulheres do proletariado também, né? Então é a questão do patriarcado, né? É uma divisão ali entre homens e mulheres que pode atrapalhar a luta revolucionária. Então, um socialista, um anticapitalista, ele deve ser obrigatoriamente, por dever de consciência e integridade, ser contra a pornografia. Então tem essa questão. Mas assim como existe aquela questão lá da hipocrisia, aqui nos socialistas não é diferente, né? Você vai ter alguns indivíduos socialistas ou assim ditos de esquerda que vão falar que pela liberação dos corpos, libertação sexual feminina, né, e se aproximando muito dos liberais nessa questão aí da liberdade, vão dizer que a pornografia ela é positiva, de que existe uma pornografia feminista. Tem até tem diretoras que se vendem desse jeito, né, diretoras de filmes heróicos, falando, se eu sou uma mulher diretora, eu estou livre da exploração, né, esse seria o jeito de fugir. Mas, ainda assim, se existe uma integridade ali que é contra. Então você tem aí pessoas dos mais variados espectros sendo contra a produção e o consumo de pornografia, dependendo do seu viés. E aí, o que você achou de tudo isso? Você acha que é uma pauta interessante? Você acha que as pessoas devem fazer o que elas quiserem? Você já se deparou com alguma dessas manifestações aí na internet? Deixe seu comentário, deixe seu gostar. E, enfim, meu nome é Luiz, professor de História, falando abobrinha aqui na internet. E até a próxima.